Então olha só, se você está acompanhando essa história, a gente percebeu que o nosso amigo aqui, ele adquiriu ali uma cafeteira nova e antes mesmo de ele ligar essa cafeteira, ele já tinha entendido algumas coisas. Então, ele tinha percebido ali onde colocar a água, onde ficava o filtro e onde saiu o café, que era algo que ele queria. Então, conseguiu entender que, mesmo sem saber dos detalhes, ele conseguiu utilizar aquela estrutura? Então, é exatamente isso que está por trás do vídeo de hoje. A gente vai ver que ele já tinha uma ideia da estrutura da cafeteira em mente. E isso acontece muito quando a gente observa sistemas. A gente começa a identificar as partes que existem nesse sistema. Então, pensando aqui na cafeteira, a gente sabe que existe o reservatório, existe o filtro, a jarra, os botões. Só que, mesmo assim, cada modelo é diferente, mas mesmo assim a gente consegue entender a ideia geral por trás. Então, se a gente trazer isso para o mundo do software, isso lembra muito o conceito de classe. Classe, então, é como se fosse o conceito ali da cafeteira, né? Vai definir para nós quais são as partes, quais as informações que existem e quais as operações podem acontecer. Agora note que existe uma pequena diferença aqui do conceito. Uma coisa é a gente entender o conceito da cafeteira, uma ideia abstrata, pensa aí numa cafeteira na sua cabeça. Outra coisa é, de fato, você ter a cafeteira ali na sua frente, algo, objeto ali na sua frente. Então, é como se a gente estivesse olhando para a cafeteira na nossa frente, vendo que ela está ali com a metade da água, está ali ligada na tomada, talvez até mesmo já esteja quente. Então, essa ideia, isso no software, significa objeto. Ou seja, é a gente dar uma instância para aquela nossa classe, né? Transformar, sair do conceito para um objeto de fato existente ali com as suas propriedades e seus valores. E pode acontecer da gente olhar para um sistema grande, um sistema extremamente robusto, e a gente meio que surgir na nossa mente algumas formas de a gente tentar organizar aquilo tudo. Então a gente pode olhar para aquilo, ou para aquele sistema grande, através de componentes. É como se a gente estivesse olhando, por exemplo, aqui é o componente de interface de usuário, aqui é um componente do sistema de processamento, aqui é o banco de dados. Ou às vezes a gente pode até olhar para o sistema como uma roda. Então, existe ali um servidor, existe um dispositivo, existe uma infraestrutura, e tudo isso faz parte da visão dos diagramas de implementação. Então, esse tipo de visão que a gente acabou de ver aparece muito em diagramas como o diagrama de implantação, aliás. Então, basicamente, todos esses diagramas fazem parte aqui da visão estrutural do ML. Basicamente, eles vão nos responder do que o sistema é feito. Só que agora a gente consegue olhar para uma cafeteira com uma outra visão. A gente vai ver agora o comportamento que ela vai ter quando a gente finalmente ligar ela. Ou, nesse caso, utilizando aqui o nosso exemplo da cafeteira. O que vai acontecer se a gente ligar ela? É isso que a gente vai ver, os comportamentos. Uma outra perspectiva da OML, os comportamentos dos sistemas.